Sejam bem-vindos ao primeiro Foi Direito ao Debate. Esse programa que vai trazer elementos televisivos que você vê numa Fox, numa ESPN, trazer para o YouTube aquele debate, aquela mesa redonda. Só que é claro, Covid, pandemia, quarentena, a gente deu o nosso jeitinho e estamos aqui fazendo a nossa reunião virtual. E vamos que vamos falar de muito futebol, mas pra frente falar um pouquinho sobre NBA, um pouquinho sobre NFL e agregados. E vamos já para o nosso primeiro tema: Real Madrid, campeão pela 34ª vez do Campeonato Espanhol. Otávio, eu vou começar com você. Pós-pandemia, o Real ele veio muito bem, não perdeu nenhum jogo, isso já é muito importante. E muitos apontaram como destaque o Sérgio Ramos, o principal fator dessa melhora pós-pandemia. Ele marcou 5 gols, fez 3 de pênalti, 1 de falta e 1 de bola rolando. E eu queria te perguntar, começar com uma possível polêmica: Sérgio Ramos é o melhor jogador do mundo? Bom, primeiramente, fala Gá, João, Cadu, Bordini, rapaziada aí que tá assistindo a gente aí no YouTube. Bom, então, rapaziada, assim, eu acho que, né, o Sérgio Ramos, ele é uma peça fundamental no time do Real Madrid, sempre foi um grande líder, sempre foi um grande jogador, né, e tem um papel muito importante nessa conquista. Ele tem jogado muito bem, tem feito com que os jogadores atingissem um nível alto, né, apesar de estar longe do ideal do Real Madrid. Eu acho que o Real Madrid é muito cativado por ele, né? Ele incentiva os jovens. A gente teve uma grande participação do Vinícius Júnior nesse título, uma grande participação do Benzema, uma grande participação do Rodrigo. E, cara, eu acredito que, assim, ele é o melhor zagueiro do mundo hoje, mas talvez o melhor jogador, eu não colocaria ele dessa maneira. Eu ainda acho que o melhor jogador, mesmo parado, é o Neymar. A gente tem o Bruno Fernandes muito bem no Manchester United. Mas assim, né? Se o Van Dijk ficou em segundo no último ano, não é novidade nenhuma o Sérgio Ramos tá ali no páreo. Eu queria perguntar para você, Cadu. Benzema, além do Benzema pós-pandemia, Benzema pós-Cristiano Ronaldo, a gente já viu uma crescente muito alta dele. Muitos gols, muitas assistências. Essa versão do Benzema é a melhor, ou a gente nunca percebeu ele assim por conta da sombra que o Cristiano Ronaldo fazia nele? Bom, primeiramente, um salve aí, Gá, salve a todos os meninos aí que estão participando, salve a todo mundo que está assistindo. Você colocou a palavra certa, né? O Benzema sempre foi muito sombra do Cristiano Ronaldo. E não que ele não tivesse qualidade, ele sempre teve qualidade, só que assim, como você falou, ele meio que se escondia, né? Era tipo de futebol do Benzema, porque o Cristiano Ronaldo era destaque. Então, hoje, o Benzema, que sim, seja o mais antigo do elenco, o cara que está há mais tempo. Então, ele tem essa noção de Real Madrid, ele sabe, ele tem o peso da camisa do Real Madrid, ele já sabe como que é se comportar no Real Madrid. Então, hoje, eu acho que a questão da experiência equivale muito também, né? E vamos viajar, vamos dar uma viajada, vamos aqui voltar pro nosso Brasilzão. E Bordini, oi! Eu vou falar o nome de um time, eu acho que você já deve saber, a gente tá falando muito esse nome ultimamente. Vamos falar do Flamengo. O time pauta aí há 2 anos até, nem quando tava ganhando era pauta, mas há muito tempo o Flamengo é pauta. Ganhou seu 36º título carioca contra um Fluminense que jogou bem as partidas, teve um sistema defensivo muito bem montado pelo Oder Hellmann, mas o Flamengo ele vive um outro dilema, não sabe se o Jorge Jesus vai ou fica. Você, né, que chegou a jogar bola e foi para Portugal, você pode se gabar um pouco disso. Inclusive fiquei junto com o Jorge Jesus por uma semana. Então é isso. Uma salva de palmas pro Bordini, né, gente? Salva de palmas. E eu queria então te perguntar: pro Jorge Jesus, é mais jogo ficar aqui e continuar essa história, ganhar tudo? Ou ir pro Benfica e tentar fazer uma nova trajetória lá no Benfica, podendo levar Bruno Henrique e Gerson? Isso se o Benfica pagar, né?
Então, cara, é um pouco difícil responder isso pelo seguinte. Se ele quiser novos desafios, ele tem que voltar para o Benfica e tentar ser campeão de tudo da mesma forma com que ele foi no Flamengo. Se ele quiser uma estabilidade de título, hoje o Flamengo é disparado o melhor time do Brasil e das Américas também. Tipo, talvez o River Plate bata de frente com o Flamengo, talvez, mas mesmo assim ainda é o melhor time da América do Sul, pelo menos, né? Acho que das Américas, nenhum time bate de frente com o Flamengo. E continuar fazendo esse trabalho bom que ele faz, porque ele tem, ao que parece, claro, ele tem todos os jogadores do lado dele, ele não tem um elenco rachado, ele consegue extrair o melhor de cada jogador para botar em jogo, né, para o time do Flamengo, que é um time muito recheado, né? Começa com Diego Alves, tem Rafinha, tem Felipe Luiz, Gabigol, Bruno Henrique, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, enfim. Mas se eu fosse o Jorge Jesus, eu voltaria para Portugal e tentaria novamente ser campeão da mesma forma que ele foi no Flamengo, provando para o mundo que ele não é um cara, digamos assim, de sorte, que ele é um cara que ele sabe o que ele faz e quando ele pega um time bom, ele realmente levanta a taça. E aí, pessoal, vocês concordam com o Bordini? Vocês acham que é melhor ir lá para Portugal e se provar para o mundo? Ou vocês ficariam aqui, vou ganhar mais um brasileiro, vou ganhar mais uma Libertadores, vou ser o maior daqui, e vida que segue? Eu acho que ele deveria ir sim, se ele for ambicioso, né? Porque aqui no Brasil ele já provou, né, o valor dele, mas eu acredito que na Europa o Jorge Jesus, ele é um cara, é só mais um técnico, entendeu? Então se ele tem essa ambição de querer mostrar para o mundo que ele é um grande técnico, eu acho que ele tem que voltar lá com o Benfica e colocar o Benfica no primeiro escalão, igual ele colocou o Flamengo, entendeu? Então, mas aí se for algo pessoal que ele acha que ele se ele precisa satisfazer essa vontade dele de ser grande lá também, né? Mas assim, cara, se ele sair agora, beleza, saiu por cima, vencedor, não seria erro nenhum ele sair agora, até porque ficaria perto da família e tudo mais, para ele é mais confortável estar em Portugal, né? Então, lá dentro, há quem diga que o Benfica é o clube do coração do Jorge Jesus, né? Não sei se é verídico, mas há meios aí que dizem que o Benfica é o clube do Jorge Jesus de coração e seria um dos motivos dele estar voltando para lá, inclusive. Aí o coração falando mais alto, lembrando que pode ter uma resposta final sobre isso no sábado. Estamos gravando isso na quinta, então pode ser que sábado já tenha essa resposta final do nosso querido Jorge Jesus, se ele vai ou fica. E sobre vai e fica, tem as duas peças que falam que ele vai levar junto com ele se o Benfica pagar, que é o Gerson e o Bruno Henrique. Eu queria levar só em consideração Bruno Henrique, e quem deve substituir ele é o Michael. O Michael é a única opção pro lugar dele, ou vocês colocariam outra pessoa? Para vocês, só o Michael é a saída para esse buraco que o Bruno Henrique vai deixar, ou vocês iriam para outro lado? Bom, começando. É isso que eu quero, pô. Podem ir. O Michael ele foi contratado a peso de ouro. Então, basicamente, a gente espera dele que ele seja o próximo Bruno Henrique, né? Com a forma de jogar dele, né? Não comparando um com o outro, mas... Michael que foi mais caro que o Bruno Henrique, inclusive, para o Flamengo. O Michael foi 34 milhões e o Bruno Henrique foi 20. Mas, enfim, a gente espera que o Michael, pela forma com que ele foi contratado, por todos os holofotes que foram em cima dele, que ele possa suprir a ausência de um craque. O Bruno Henrique, hoje, ao lado do Gabriel, são os dois principais jogadores do time do Flamengo. Com a saída de um deles, pode ser que, né, eu acho que assim, a gente tem que ver o Michael jogando, tem que deixar ele sentir o peso, sentir a responsabilidade que é jogar num time da envergadura do Flamengo, e a partir daí, se ele não der certo, buscar outras formações. Lógico, centralizar o Pedro, deixar o Gabriel Barbosa aberto de um lado, né, recuar o Everton Ribeiro,
existem N possibilidades. Né? Dá para montar times muito fortes como que o Flamengo tem em diversas formações. Se for falar de valores, a gente fala do Michael, que foi 34 milhões. Mas a gente esquece que o Vitinho, que é da mesma posição, foi mais caro ainda, foi 43 milhões. E só falando, mas o Vitinho tem mais bola que o Michael. Mas o Vitinho foi testado e não virou. Não, mas o Vitinho tem respondido bem agora. Eu acredito que o Vitinho seja mais jogador. Que não eu também acho que o Vitinho ele é mais bola que o Michael. Mas tudo bem, mas a impressão que fica do Vitinho é essa, não é de um cara que respondeu à altura do que precisava. Então pode, por isso, tipo, não que ele não tenha esse futebol e tudo mais, mas por isso que talvez as pessoas tenham um pouco do pé atrás com ele. O Vitinho é muita incerteza, né? Você coloca o Vitinho, ele chegou a ser muita incerteza. Levando tudo. Esse é o único problema, não que ele não seja bola. O Michael é uma incerteza, gente. Exatamente, é por isso que ele precisa ter esse tempo para ele. Sim, pode ser que agora ele vai ter mais tempo de jogo. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, a gente não sabe, mas é o futebol. Ele precisa ser testado. Eu não usaria nenhum dos dois, nem Vitinho, nem Michael. Eu usaria da seguinte forma: eu jogaria o Arrascaeta um pouco mais ali para a esquerda, como ele foi bem no Cruzeiro na época. Colocaria o Everton Ribeiro armando o jogo, porque eu acho que ele tem uma qualidade incrível, assim, em questão de armação e tudo mais, ele consegue fazer essa função. Jogaria o Gabigol ali mais para a direita, porque ele gosta de fazer essa jogada ali, cortando para dentro. E o Pedro centralizado, porque para mim o Pedro é um dos melhores centroavantes do Brasil. Assim, aqui no Brasil, eu vejo poucos centroavantes à frente do Pedro. O Pedro é um cara muito inteligente. Ele domina ali a posição, ele sabe fazer o pivô muito bem, ele tem uma ótima finalização, é um cara muito inteligente, tem bom cabeceio. Enfim, é um centroavante completo. Desde o Fluminense ele já tem se mostrado um ótimo jogador e agora no Flamengo tem entrado bem também. Então eu daria mais uma chance ali para ele aparecer um pouco mais. Mas para mim o reserva imediato do Bruno Henrique seria o Vitinho, não só pelo preço ali, acho que isso aí é muito relativo, você pode pagar. Como eu falei, Michael e Vitinho foram mais caros do que o Bruno Henrique, que é o titular absoluto da posição. Então isso é muito relativo. Mas em questão do que tem apresentado até agora, eu acredito que o Vitinho teria um reserva um pouco mais à altura do que o Michael. Porque para mim o Michael é um jogador no momento de uma temporada. Eu já acho que a melhor alternativa, né, é o Vitinho pela lógica, por conta da posição, mas eu acho que o que mais funcionaria seria o Pedro mesmo, até porque quando o Bruno Henrique não podia jogar no ano passado, nesse ano, inclusive domingo, contra o Fluminense, o Pedro foi ousado, foi bem, fez gol. Segundo, o Michael, ele é bom jogador e tudo mais, só que eu acho que o Michael ele tem um problema que seria muito grande em substituir o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um cara muito forte fisicamente, um jogador de muita força, um jogador que cabeceia muito bem. Se você analisar os jogos do Flamengo, o Gabigol e o Bruno Henrique, muitas vezes eles alternam em quem faz a função de 9. Muitas vezes ele é segundo atacante, ele não é ponta. Então, eu acho que o Michael não traria essa força no cabeceio, né? Essa força de fazer um pivô, de segurar um zagueiro, entendeu? E eu também acho o Pedro um pouco mais inteligente do que o Michael. Um jogador que agrega muito mais pro grupo do que o Michael. Então, por isso, eu usaria o Pedro, pela característica de fazer mais gols também, que a característica do Michael é de preparar jogadas. Isso já tem o Everton Ribeiro e o Arrascaeta que fazem. Não precisa de mais um cara igual. Precisa de um cara que bota a bola para dentro, que é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique saiu, tem que ser um cara que faça muitos gols também. Vamos parar de falar um pouco sobre Flamengo e falar sobre adversário do Flamengo pós essa comprada, essa barganha toda que o Atlético Mineiro fez, essa liquidação e a suspensão do Rony por 4 meses e o Dudu indo para o Catar. Atlético Mineiro ou Palmeiras, quem está mais preparado para tentar bater de frente com o Flamengo essa temporada? Agora, em relação ao Palmeiras e o Atlético, eu só queria deixar um adendo aqui em relação ao Atlético, cara. Porque, assim, é um pouco estranho, né? O que a gente está vendo no Atlético Mineiro, que é um time que até um tempo atrás estava devendo salários para jogadores, contratando um monte de gente. Então, assim... muito boas, inclusive. Sim, e eu li essa semana que o Atlético ele tá devendo para um jogador que já jogou há um tempo
e ele não estava, ele falou para a justiça, né, ele alegou calamidade pública, que é o estado que o país está vivendo contra a pandemia, para não pagar a dívida com o jogador. Então, peraí, cara, o que adianta você ter Sampaoli, grandes jogadores no elenco, cara, jogador ficando sem receber, meu amigo, uma hora isso aí não vai dar certo. Então, tipo assim, eu acho que o Atlético, com todo respeito, tá dando uma cruzeirada, né, que é abraçar o mundo e depois não ter como pagar, igual o Cruzeiro fez, e o final da história é triste, meu amigo. A gente tá vendo com o Corinthians, e o Atlético, se não se cuidar, vai tomar o mesmo caminho desses times, cara. Eu vejo o time do Inter, do Grêmio, do São Paulo acima de Palmeiras e Atlético Mineiro, principalmente acima do Atlético Mineiro. O Palmeiras, ainda que tenha uma base, já tem um time formado, mas está perdendo o principal jogador desde 2015, que é o Dudu, está perdendo o Rony por algum tempo, o Scarpa já não joga nessa volta que vai ter um derby. Assim, o time do Palmeiras, se não abrir o olho, volta a ser o que foi no começo dos anos 2000, cara. Já o Atlético Mineiro tá contratando, né, tá buscando, tá começando a caminhada, mas se não abrir o olho também, cara, uma hora a conta chega, como diz nosso amigo aí. Uma hora a conta chega, como diz André Sanches, a conta chegou lá no Parque São Jorge. E só tá aumentando. Bom, gente, pra encerrar, como não vai ser 100% o mesmo elenco no nosso programa de terça-feira, eu queria perguntar pra vocês, palpite de Corinthians e Palmeiras, pra encerrar do jeitinho gostoso. Vamos começar pelo João Pedro, que tá aqui na minha esquerda. Olha, Gabriel, não é ficar em cima do muro, mas é pela cara que esse jogo tá. Empate. 0-0. Cadu? Cara, eu acho que pela turbulência que vem vivendo o Palmeiras, eu acho que dá Corinthians 1-0, um jogo bem chato de se assistir. Mas quando que é legal? Bordini? Eu sou da seguinte teoria, cara. Se o Palmeiras tá bem e o Corinthians tá mal, no derby o time que tá mal ganha, né? Também, tipo, se o Palmeiras estiver mal e o Corinthians estiver bem... Só um adentro, não é que o Corinthians esteja mil maravilhas. Não, é não que tá. Não dá. Isso aí é assunto para outro programa e eu nem quero participar. É por isso que eu fui no 0-0. Cara, e tem a volta do Jô também, né, velho? Não é certeza. Não ainda, joga. Mas... Não joga. Não joga, né? Não, tudo bem, mas mesmo assim, ainda dá um gás a mais pro time do Corinthians. Corinthians sem Cantilho também, né? Que um jogador do tamanho do jogo pro time tá voltando. Com muita dor no coração, eu acho que dá ali 1-0, 2-0 pro time do Corinthians. Eu fico em 1-0. Que isso? O último é o Otávio, depois do meu palpitezinho. Cara, eu vejo eu pensava até que fosse igual o João Pedro, né? Que seria um 0-0, um jogo feio. Só que, cara, a gente tá esquecendo que tem uma motivação de cada lado. Se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras coloca o Corinthians para respirar por aparelhos, para ser praticamente rebaixado. É difícil. E aí tem o Corinthians querendo sair dessa situação, não ser rebaixado. E tentar classificar então, ainda, assim, porque tem chance. Então, assim, são duas motivações, né? O Corinthians para não passar vergonha, né? E o Palmeiras, que tá ali com o mesmo número de pontos do Santo André, para tentar fazer a melhor pontuação do campeonato e decidir tudo em casa. Então eu acho que esses dois fatores podem fazer com que o jogo seja mais interessante. Nesse momento, pelo que o time do Corinthians vive, o que o futebol apresentado, eu acho que o fator que empurraria, que ajudaria, né? O jogo é onde? Na Arena Corinthians. Então, o fator que ajudaria o Corinthians seria a torcida, mas como não tem, então, cara, eu vou de Palmeiras 1-0. Bom, eu vou ter que encerrar mesmo. Pra mim vai ser 3-0 Corinthians. Não, tô zoando. Vai ser 1-0. Encerrou com uma piada, né? Vai ser 1-0 Corinthians, gol do Danilo Avelar, porque eu tô com saudades dele. A Belenda. Então, deixa eu tirar uma dúvida rapidinho. O Otávio falou de rebaixamento. Afinal, vai ter ou não vai ter rebaixamento? Vai ter. Vai ter.
Mas o Nossa, Renan dá. Sanches e o Neto não queria. Mas claro que não, né? Por que será que não? Botafogo de Ribeirão Dá. Preto e Ponte Preta estão na zona. Posso mudar meu palpite? Pode, cada um tem Pode. uma chance de mudar. Tá, então eu acho que é 2-0 pro Corinthians. Qual Cara, que é o seu palpite antes? essa chance de 1 a 0. rebaixamento do Corinthians, cara, pra mim, aumenta mais a chance do Palmeiras pipocar, como sempre, cara, contra o Corinthians. Então Deixa eu vamos lá. só falar mais uma coisinha aqui, Gá, antes de encerrar. Pra galera que tá assistindo aí comentar se gostou do formato, né? Se tiver alguma ideia, se tiver crítica também, pô, o João Pedro é chato pra cacete. Mano, é válido, pode falar também. Pode falar que eu sou chato mesmo. Então é isso, gente. Com essa brincadeira aí no final, com essa alegria toda que a gente se despede. E até terça-feira com o nosso novo programa, com a segunda edição do nosso Foi Direito Debate, com um elenco diferente. Porque aqui a gente só não vive do mesmo esquadrão. Em time que ganha se mexe sim. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tamo junto. Muito obrigado, hein? Valeu. Fica em casa.